Às vésperas de completar um ano de sua administração, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, segue como um dos piores avaliados numa pesquisa Datafolha. O Haddad tem hoje 18% de índice ótimo e bom, equivalente a outros prefeitos como Gilberto Kassab e Celso Pitta, que tinham nessa mesma época do ano e tempo de administração percentuais parecidos em torno de 15%. Primeiro ano difícil, como todos os primeiros anos de uma administração. Se você não tem perfil para viver os altos e baixos da política, você realmente joga a toalha, né? O sabor da política é dinâmica, não é a estática. Você toma uma medida dura, né? Necessária e impopular, você tem que saber as consequências disso. Agora, se você me perguntar se eu me arrependi do que eu tomei esse ano, eu não me arrependi nenhum. Eu acho que ele está tentando, né, fazer alguma coisa. A intenção dele era melhorar o transporte público, né? Essa faixa de ônibus que piorou o trânsito na cidade inteira. Para mim está muito bom, é ótimo, devia criar mais ainda. Favoreceu um lado, que é a população que usa o ônibus. O pessoal tem que se transportar no coletivo mesmo, né? Ele não cria corredor de ônibus, ele tira dos carros, é o cobertor curto, né? Ele cobre um e descobre outro. Na verdade, não melhorou. Assim, ficou um pouco mais rápido. E a cobertura nos pontos de ônibus? Antes tinha cobertura aqui, agora tiraram. O negócio é essas aves aí que tem que podar e como é que tá. O verde só tá lá em cima, aqui no chão não. Sujo. É, a limpeza da cidade. Tudo bem, né? A sociedade também não ajuda muito. O problema realmente é a limpeza, né? Esses casos de corrupção que estão aparecendo o tempo todo e que ele diz que vai ser levado a sério. Eu quero ver, né, se vai ter algum resultado realmente, se vai ser só esse discurso eleitoral. Eu acho que tem que dar tempo para ele, porque o cara não tem nem um ano que está aí. Já deu tanto tempo para quem não merecia, né, que custa mais um pouco. Vocês acham que essa avaliação que o paulistano está fazendo do prefeito é uma avaliação justa ou está se cobrando demais para um primeiro ano de administração? Eu acho que o Haddad não teve realmente um grande primeiro ano. A popularidade baixa dele, eu acho que vem, sobretudo, do aumento do IPTU, que agora está ameaçado na justiça, e o aumento da tarifa de ônibus, que ele foi obrigado a recuar, ou seja, medidas que mexem diretamente no bolso das pessoas, né? Na campanha, quando perguntado sobre o que eu faria com a tarifa, eu disse que daria um aumento abaixo da inflação, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu não descumpri nenhum compromisso de campanha em relação a esse tema. Você fala da tarifa de ônibus, esquece da tarifa de metrô, que o governador aumentou, da tarifa do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paz aumentou, da tarifa do Estado do Rio de Janeiro, que o Sérgio Cabral aumentou. As manifestações começaram aqui, é verdade, mas elas foram até maiores no Rio de Janeiro do que foram aqui. Eu entendo até que existe uma certa... mais fácil tentar responsabilizar o PT, coisa que vale. Mas sempre é mais fácil lidar com isso. Mas acho que não, é uma questão de Estado. Acho que outro ponto também é que ele foi eleito com uma expectativa muito grande, né? Ele se anunciou como um homem novo, prometeu um tempo novo, e a cidade, por mais que ele seja estrangulada e seja endividada, as pessoas não têm muita paciência. As pessoas também estão com uma certa impressão de que a cidade está um pouco descuidada na manutenção geral do dia a dia, ou seja, lixo, iluminação. Isso também afeta muito a percepção das pessoas sobre o poder público. Em relação à zeladoria da cidade, ou seja, os cuidados que a cidade tem recebido, aqui onde a gente está agora, na Praça Marechal Cordeiro, que fica no final da Avenida Paulista, como área nobre da cidade, a gente vê que a praça tem muitos problemas, tem sujeira, tem mato alto, e a gente está falando de uma praça da área central da cidade. Outra questão bastante visível aos olhos de quem mora em São Paulo, aos olhos do paulistano, é a questão do lixo na cidade. Na área central a gente tem um problema que é de conhecimento da prefeitura, que é a questão dos moradores de rua, dos usuários de droga da região central, que costumam revirar os sacos de lixo que estão na região em busca de latinhas, de algo que possa ser vendido. Olha, as reclamações têm diminuído, tanto de iluminação pública quanto de limpeza. E isso é dado objetivo, não é subjetivo. Medição
de reclamação. Então a gente percebe que existe uma preocupação da prefeitura nessa questão do lixo. O número de multas dobrou e até o final do ano ela vai ter mais do que dobrado em relação ao último ano da gestão anterior. Só que isso não está resolvendo o problema. Quer dizer, se a gente continuar com esse problema de lixo espalhado, isso inevitavelmente vai contribuir para as enchentes do começo do ano, porque esse tipo de lixo entope os bueiros, né, as chamadas bocas de lobo. Estamos mais bem preparados esse ano do que estivemos no ano passado. Estamos com 42 obras de microdrenagem em andamento e 3 obras de macrodrenagem que somam R$1 bilhão. Pois é, os protestos de junho e o recuo no aumento da tarifa fizeram com que o prefeito até acelerasse o processo de introdução de faixas exclusivas. A questão das faixas exclusivas, de repente, ainda tem um fator, porque apesar de elas serem aprovadas, para os motoristas de carro, elas não têm sido tão boas assim. A minha campanha foi vitoriosa em grande medida porque tocou nas questões da mobilidade urbana com propostas interessantes. Faixa exclusiva, corredores de ônibus, bilhete único mensal. Eu não acho a faixa de ônibus impopular, né? Segundo o Datafolha, tem 90% de aprovação. Acho que bastante. Acho que a única coisa que superou a aprovação do Lula foi a faixa de ônibus, segundo o Datafolha. O prefeito precisava dar uma resposta rápida aos protestos. Pintou muitas faixas nas ruas, as faixas tiveram a aprovação das pessoas, mas eu acho que esse efeito tende a se esgotar. Por 2 razões. Primeiro, porque eu acho que ele tende a não dar certo depois de um determinado tempo se ele não reorganizar a malha de ônibus da cidade. Os terminais cheios são uma amostra de que é preciso reorganizar. Quer dizer, nos terminais de ônibus não houve muita mudança, mas para os ônibus, os dados que a própria prefeitura levantou é que passou a velocidade nessas faixas de 14 km por hora para 21 km, quer dizer, um aumento considerável até, né? Aqui não é fácil. Se fosse fácil, teriam feito antes. Está correta, na minha opinião, está. É a tendência mundial. Né? São Paulo é criticada por ter demorado tanto tempo para ter tomado essa decisão. As pessoas vão começar a contestar, é natural que seja assim. Mas eu duvido que perca aprovação na maioria. Além do transporte, que ele tem tentado responder com as faixas, ele está com um pepino enorme, que é a investigação de corrupção no centro da Prefeitura de São Paulo, né? A máfia do ISS, do Imposto sobre Serviço, segundo algumas avaliações, teriam desviado quase R$500 bilhão. O curioso sobre esse tema é que ele surge a partir da investigação da controladoria que foi criada pelo próprio prefeito e possivelmente é a melhor notícia para ele nesse ano. Só que acabou resvalando na própria administração dele, uma vez que mostrou que os fiscais tinham uma relação muito próxima com o secretário de governo dele, obrigando o secretário a deixar o governo, inclusive. Isso aparentemente incomoda o prefeito quando é questionado sobre a saída do Donato. Ele sempre defende o Donato, fala que o Donato saiu acompanhando as investigações, mas não comenta aí, por exemplo, até que ponto o Donato disse que conhecia essas pessoas, que havia indicado elas para os cargos. Isso, pelo menos, ele não foi muito claro em responder. Mas ninguém combateu a corrupção como nós no primeiro ano do governo. Não tem paralelo na história de São Paulo o número de pessoas que foram presas. Quantas? Foram 9 pessoas esse ano. 5 até junho e 4 dessa chamada máfia do ISS. Por quê? Porque eu criei uma controladoria, que é um órgão inédito na história de São Paulo. Houve uma disputa política em torno do episódio. De porem a culpa na prefeitura. Ou na prefeitura, ou na gestão passada, como se houvesse uma decisão deliberada de alguém. Não houve isso, houve a identificação. Agora a coisa está voltando para o leito, né? A água está voltando para o leito. Está se discutindo corruptos e corruptores.